Lá atrás, quando eu tinha uns 13, 14 anos, o meu pai me falava que eu era cidadão do mundo. Isso porque ele era italiano e eu herdei a nacionalidade dele, e aquele passaporte me abriria muitas portas. Mas isso é algo que eu só fui realmente entender anos depois, quando eu tive a oportunidade de vir pra cá. Se tu não me conhece, muito prazer, meu nome é Ângelo, e eu vou te mostrar hoje como que o teu passaporte europeu faz com que seja muito mais fácil tu morar na Suíça. Na Suíça, nós temos alguns tipos de vistos, mas hoje eu vou me ater ao visto que é mais comum para pessoas na situação de europeu querendo vir morar aqui, que é o visto B. Então isso serve para ti que tem um desses passaportes aqui, como por exemplo, italiano, espanhol, de Portugal, França, Alemanha. E se tu não tem, mas acha que tem direito a uma cidadania europeia, eu te sugiro ver isso quanto antes. A minha esposa, por exemplo, ela tinha direito ao passaporte de Luxemburgo até 2018. Só que aí, quando a gente foi pesquisar esse ano, a gente acabou descobrindo que já era tarde demais porque a lei tinha mudado. Mas então, falando do visto B. Bom, a lei suíça ela é extremamente clara sobre situações em que o cidadão europeu pode aplicar para esse visto. E uma dessas situações é simplesmente uma mão na roda. A primeira forma é tu sendo contratado por uma empresa suíça, o que, tu sendo europeu, existe uma barreira muito menor para a empresa suíça te contratar, visto que eles precisam primeiro buscar funcionários dentro da Suíça, para só então depois cidadãos europeus e só depois pessoas de fora da União Europeia. Dessa forma, tu, como cidadão europeu, tem uma vantagem competitiva muito grande. E no meu caso, eu vim como programador, que inclusive a gente já postou um vídeo sobre isso, então tu pode acessar o card aqui em cima para dar uma olhada nesse vídeo se for do teu interesse. A segunda forma é através de reunificação familiar. Então, se tu já tem um cônjuge, se tu já tem os teus pais, se tu tem filhos morando aqui, é muito plausível de que tu possa fazer um pedido de reunificação familiar. E esse caso específico, na verdade, sendo ou não europeu, ele funciona muito bem. Então, se tu é brasileiro e tem essa possibilidade, pode ser a tua oportunidade de vir pra cá. Todas as outras formas que tem, estudo, investimento, tu ser aposentado e querer se mudar pra cá, todas elas caem no mesmo buraco da melhor opção que tem. E eu já vou te explicar. Basicamente, como europeu, tu não é obrigado a ter uma atividade lucrativa na Suíça ou um emprego aqui dentro, tu somente é obrigado a ter os meios para se manter aqui, ou seja, ter dinheiro, tu é obrigado a ter um seguro-saúde e tu é obrigado a ter um seguro contra acidentes. Tendo essas três coisas, tu pode aplicar para um visto B. Mas aí tu deve estar se perguntando, né? Quanto quer dizer tu ter os fins para tu se manter aqui? Quanto dinheiro é isso? Bom, não existe nada apontado na lei, pelo que eu pesquisei, mas eu encontrei algumas referências de valores. É esperado que, por exemplo, tu tenha de 30 a 40 mil, no mínimo, francos, né, guardados para tu poder se manter por um período de pelo menos um ano. Outra opção, lógico, é tu ter um valor entrando que seja equivalente a 3 ou 4 mil francos por mês. E essas foram mais ou menos as referências que eu encontrei na internet, seja de experiência de pessoas que passaram ou do que é tido como um custo de vida médio por aí. Claro, isso tudo varia, né? Sempre varia. Custo de vida é complicado. Mas esses são os dados de referência. Bom, olha só. Tu tem noção do quão abrangente isso é? As opções aqui são infinitas e eu vou te dar alguns exemplos que talvez seja o teu exemplo. Então vamos lá, tu é um investidor de alta renda no Brasil, tu já tá bem consolidado, tem teus investimentos lá pagando um dividendo bem gordinho para ti e é lógico, tu tem passaporte europeu, né? Os exemplos aqui, eu espero que tu tenha passaporte europeu para tu se encaixar aqui. Outro caso, vamos dizer, tu trabalha para a gringa do Brasil, então tu tem ali a tua empresa no Brasil e tu tá recebendo em dólar, trabalhando para uma empresa nos Estados Unidos, trabalhando lá para uma empresa na Europa mesmo. Ou ainda, tu possui um negócio totalmente digital. Então, sei lá, tu tem aí um negócio de dropshipping que não precisa tu tá lá gerenciando alguma coisa presencialmente, tu consegue gerenciar isso tudo do teu computador. Outra situação que pode ser bem comum, pode ser a tua situação. Tu é dono de alguma empresa, né, uma empresa física, realmente, um negócio, uma indústria, mas ela não precisa de ti presencialmente para ser tocada. Tu tem lá os teus gerentes, tu tem lá os heads da tua empresa que conseguem tocar ela para ti. E muitos outros casos. Então, assim, se tu se encaixa em algum desses cenários, a Suíça pode não só vir a ser a tua casa no futuro, como também tu deixaria de pagar muitos impostos. No Brasil, por exemplo, o imposto sobre ganho de capital varia de 15% a 22,5% para indivíduos, enquanto que na Suíça
é zero. Então, basicamente, tu comprou ações e vendeu na Suíça com lucro, tu não tem que pagar imposto sobre isso, o que é maravilhoso. Isso falando da situação de pessoa física. A depender de como for a estrutura da tua pessoa jurídica, é muito possível que, inclusive, o teu negócio venha a economizar em impostos aqui na Suíça. Se tu ficou no vídeo até o final, porque pelo menos com alguma dessas coisas tu se identificou, eu te convido então a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo se foi útil pra ti, e deixa aqui nos comentários se tu tiver alguma dúvida, quiser saber sobre algum assunto que tu gostaria que eu falasse sobre, como por exemplo, Suíça, carreira. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!